quem está preso a. Lembre que aí foi a questão da pegadinha. Não foi a questão da regência verbal aí que determinou o uso da preposição. Foi a regência nominal. Então, Estão vendo as pegadinhas como vem? Então, olha só. Quem está preso a, nesse caso, a alguma coisa. Então, logo, a preposição existente em aos dogmas decorre da regência nominal, com o adjetivo preso, não é do verbo. Quem segue, segue alguma coisa. Entenderam a questão aí? Então, olha só. Nesse caso aqui, cadê? Entre comunidade. Os coreanos seguem presos aos dogmas. Então, o que foi que pediu a preposição? Aqui o adjetivo. Eles não seguem aos dogmas. Eles seguem. Se fosse para seguir aos dogmas, ainda estaria errado, porque quem segue, segue algo, e não há algo, certo? Então, seria assim, seria o que eles seguem os dogmas, no sentido de seguir aquilo. Só que, nesse caso aí, seguem presos. E se segue preso a alguma coisa. Então, nesse caso, a regência aí é nominal. Era uma questão que muita gente cairia tranquilo. Cairia rapidinho mesmo. Então, fiquem atentos a isso também, tá, galera? Vamos lá. Questão 6. Na linha 24, né? Tá aqui. Aqui, linha 24. Considerando-se a dupla regência do verbo impor e a presença do pronome mesmas, seria facultado o emprego do acento indicativo de crase na palavra as, da expressão as mesmas renúncias. Se seria facultado, está dizendo que poderia usar ou não. Será? Vamos ver aqui o contexto agora. Cadê linha 24? Que logo, frustrados, zelamos pela prisão daqueles que não se impõem às mesmas renúncias. E aí? O que vocês acham? Vamos ver no enunciado direitinho. Está dizendo que, considerando-se a dupla regência do verbo impor, né, o que impõe, eu imponho algo e posso impor a alguém, dupla regência nesse sentido, e a presença do pronome mesmas, seria facultado o emprego do acento indicativo de crase, ou seja, eu poderia utilizar. Aí dizendo, na palavra as, da expressão as mesmas renúncias. Para vocês, isso está certo ou está errado? Vejam aí no contexto. professora, eu marcaria como certo pelo fato de ter dois as, imponha que alguma coisa. Mais alguém? Vamos ver, a gente vai discutir agora. Mais alguém tem alguma opinião sobre essa questão? Vamos lá. Olha só. Ali é errado. Vamos entender por quê? Vamos lá. Ó, o verbo impor exerce... Tem um erro aqui, desconsiderem, tá? O verbo impor exerce a função de verbo transitivo direto e indireto. Impõe algo a alguém, certo? Nessa oração. Logo, precisa de dois complementos. Objeto direto e indireto, certo? A banca frequentemente traz esse tipo de questão. Então, já é uma coisa costumeira da banca fazer isso. Esse é um caso clássico de colocação pronominal, cobrado pela CESP, né? Pelo CESP. No período, o pronome se exerce a função de objeto indireto, deslocado por causa da palavra atrativa, que é o não. Dessa forma, as mesmas renúncias tornam-se objeto direto, sendo proibida, no caso, a colocação da crase. Olha aqui, não vou ver no contexto, tá? Vamos ver aqui. Falando assim, isoladamente, fica complicado de entender. Vamos ver aqui na frase. Aí tá aqui, cadê logo? Frustrados, zelamos pela prisão daqueles... Aqui, ó. Daqueles que não se impõem, tá? Que não se impõem as mesmas renúncias. É como assim? Como faço? Que não se impõe, não impõe a eles mesmos, a si mesmos. Então, por isso que tem essa função de objeto indireto. Então, se tem função de objeto indireto, o outro objeto, ele só pode ser o quê? Direto.
E se nós colocássemos o sinal indicativo de crase lá, é como se o verbo tivesse dois objetos indiretos. E isso não pode. Quando nós temos o verbo que é verbo transitivo direto e indireto, então, obrigatoriamente, nós temos que ter um objeto direto e um objeto indireto, independente da ordem que apareça, tá, gente? Pode aparecer o direto primeiro, o indireto depois, ou vice-versa, não tem problema. Mas os dois objetos têm que ser apresentados para esse verbo. E se nós colocássemos o sinal indicativo de crase, nós estaríamos dizendo que esse verbo, no caso, ele estaria o quê? Tendo dois objetos indiretos. Porque o se aí já tem função de objeto indireto. Então, o outro só poderia ser objeto direto. Certo? Por isso que é proibido, que seria proibido nesse sentido. Então, essa é aquele tipo de questão que realmente vem para sacanear mesmo. Acabar mesmo com o candidato nesse sentido. Ele tem que dominar essa situação. Saber quando é que esses pronomes átonos, quando eles funcionam como objeto direto, objeto indireto, ver esse contexto direitinho, para conseguir matar uma questão como essa. Assim, eu digo que ela é complicadinha, não vou mentir, nesse sentido. Requer do candidato realmente atenção demais nesse sentido aí, certo? Mas eu estou deixando vocês já alertas, tá bom? Quando aparecer uma desse tipo, dizer assim, benção, que história disse mesmo. Tranquilo, gente? Dessa aí alguma dúvida? Ficou claro para vocês o porquê? Eu achei muito difícil essa questão. E ela não é que, assim, ela é difícil pelo fato dela trazer, assim, precisar exigir de vocês uma percepção bem apurada do assunto. Não é assim por alto bater o olho. Não, é aquele tipo de questão que você tem que. Peraí, esse pronome aí tem função de quê? Para poder saber realmente se pode ou não ocorrer crase. Tem que saber dessa regrinha que os complementos verbais de um verbo transitivo direto e indireto tem que ser os dois diferentes, não pode ser o mesmo. Tem que ter consciência de várias regrinhas dentro da regra. Entendeu? É bem minuciosa, é uma questãozinha safada mesmo, para lascar. Mas o bom é conhecermos o nosso inimigo, né? E trabalhar em cima do que ele pode oferecer para a gente, certo? Vamos lá? Acho que essa é a última. Olha só. O sítio da polícia rodoviária. Não, vamos ver aqui logo o enunciado. Vamos ver se precisa ler o texto. No trecho, o cidadão terá uma visão completa da situação de pavimentação dos trechos com curvas perigosas, da quantidade de tráfego, da existência de obras no local e da qualidade. O emprego de preposição e de artigo definido em dos e da constitui recurso de paralelismo sintático, exigido pela regência, divisão e pela concordância com os complementos. Essa partezinha está aqui, ó, da linha 3 à linha 6. Ó, ao clicar cada uma dessas estradas, o cidadão terá uma visão. Aí aqui vai pegar... Deixa eu até botar aqui um negocinho para riscar. Vou botar aqui. Aqui, ó. Quando fala da visão. Aí está dizendo que justamente essa palavrinha aqui, ela vai exigir, no caso, completa o quê? Da situação de pavimentação, dos trechos com curvas perigosas. Jaco marcou certo. Oi. Jaco marcou certo. Certinho? Então, vamos lá identificar e discutir um pouquinho essa questão de maneira bem rápida. Cadê? E da qualidade de finalização. Beleza. Então, aqui, certinho. Beleza, já ganhamos tempo dizendo que tá certo. Agora vamos entender o porquê tá certo, certo? Olha só. Nesse caso aqui, quando nós falamos de paralelismo sintático, vamos então só saber o que é isso. Sabendo o que é isso, a gente não tem como errar uma questão como essa, não, tá? O que é o paralelismo sintático? É a harmonia de elementos dentro de um contexto. Como assim, professora? Por exemplo, o CESP, ele trabalha muito em cima disso, viu? E ele também,
até cobra isso também dentro das discursivas. Ele vê muito essa questão. Se você está em dia com essa questão de paralelismo sintático, a sua redação é bem vista pela banca, tá? Na correção lá. O que é isso? É a questão de você seguir de maneira equilibrada, harmoniosa, com os elementos que são apresentados dentro daquele contexto. Por exemplo, aqui, todos esses termos que foram citados, que estão aqui destacados, da situação de implementação, dos trechos, da quantidade, da existência e da qualidade de sinalização. Perceba que todos eles começam com o quê? Com as preposições. Certo? A preposição, tanto a preposição dos como da. Ó, da, dos, da. Essas preposições. Então, se eu inicio cada complemento, cada trechozinho que tem a mesma função dentro daquele contexto, né? Que todos são complementos. No caso do nome visão. Então, visão, ele vai ter o quê? Vai pedir complementos nominais. Quem tem visão de quê? Né? E terá uma visão de quê? Da situação de pavimentação, dos trechos, da quantidade, da existência, né? Da qualidade. Então, sempre vai exigir, no caso, respeitar a regra de regência verbal, estão seguindo todos a mesma regência. Todos são iniciados pela preposição, tá estabelecendo a questão da concordância também, pela concordância também desse com, né, os complementos. Ou seja, veja que eles vão variar de acordo com o termo seguinte, dos trechos. Então, está estabelecendo concordância nominal, certo? Então, quando todos são utilizados seguindo essa mesma regrinha, a mesma regularidade, apresentando todas as preposições, isso é a questão de paralelismo sintático. Essa questão do paralelismo, essa questão esse pé de igualdade dos complementos. Todos estão seguindo a mesma sequência, a mesma ideia, estão aparecendo, de certa maneira, na mesma proporção, a mesma exigência que o nome está pedindo, então todos estão aparecendo juntos. Então, isso é que assegura a questão do paralelismo sintático, também chamado em alguns contextos, em algumas questões e enunciados, como paralelismo gramatical. Então, paralelismo sintático e paralelismo gramatical é a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Certo? Tranquilo? E fechamos, aula concluída. Muito obrigada, galera, pela presença de vocês, por estarem comigo aí inteiros até a aula. Mais uma vez, peço desculpas por ter excedido um pouquinho o tempo, mas eu acho que foi necessário, né? E estamos aí. Wendel?